Oração para abrir o estudo de Gênesis capítulo 30. Senhor Deus, agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Pedimos que Tu nos guies enquanto exploramos o capítulo 30 de Gênesis. Que nosso coração e mente estejam abertos para aprender e compreender as lições que Tu tens para nós. Ajuda-nos a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e a nos aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. 2 Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? 3 E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. 4 Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. 5 E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. 6 Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. 7 E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. 8 Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. 9 Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. 10 E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. 11 Então disse Lia, afortunada. E chamou-lhe Gade. 12 Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. 13 Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Aser. 14 E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Ora dá-me das mandrágoras de teu filho. 15 E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. 16 Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: A mim possuirás, esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. 17 E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho. 18 Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. 19 E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. 20 Disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. 21 E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. 22 E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. 23 E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. 24 E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. 25 E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, e à minha terra. 26 Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, e pois tu sabes o serviço que te tenho feito. 27 Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. 28 E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. 29 Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. 30 Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? 31 E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. 32 Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. 33 Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, e tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. 34 Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra.
35 E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. 36 E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 37 Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. 38 E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. 39 E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. 41 E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. 42 Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 43 E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelôs e jumentos. Tua feice, e tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. 34 Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. 35 E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. 36 E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 37 Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. 38 E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. 39 E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. 41 E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. 42 Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 43 E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelôs e jumentos. Estudo de Gênesis 30. Versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Raquel, ao ver que sua irmã Lia estava tendo filhos, ficou angustiada e com ciúmes. Seu desejo por filhos era tão intenso que ela chegou a dizer que preferiria morrer a viver sem eles. Versículo 2. Jacó ficou irado contra Raquel e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus, que te impediu de gerar filhos? Jacó responde com: lembrando que a capacidade de ter filhos é uma prerrogativa divina. Ele se sente impotente diante da situação, o que mostra a pressão que as expectativas familiares podem criar. Versículo 3. Então ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra ela, e ela dará à luz sobre os meus joelhos, e eu também terei filhos por meio dela. Raquel propõe uma solução comum na época: usar sua serva como uma concubina para gerar filhos em seu nome. Isso reflete a cultura patriarcal e as práticas da época. Versículo 4. Assim, deu-lhe por mulher a sua serva Bila, e Jacó a tomou por mulher. Raquel age rapidamente, entregando Bila a Jacó, o que demonstra a urgência de Raquel em ter filhos. Versículo 5. Bila concebeu e deu a Jacó um filho. A serva Bila engravida e dá à luz um filho, o que é um alívio temporário para Raquel. Versículo 6. E Raquel disse: Deus me fez justiça e ouviu a minha voz e me deu um filho. Portanto, chamou seu nome Dan. Raquel atribui a Deus sua capacidade de ter um filho através de Bila e nomeia o menino Dan, que significa justiça. Versículo 7. Bila, a serva de Raquel,
concebeu novamente e deu a Jacó um segundo filho. Bila continua a ter filhos, o que aumenta a competição entre as irmãs. Versículo 8, Raquel disse: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã e vencido. E chamou seu nome Naftali. Raquel expressa sua luta interna e rivalidade com Lia, nomeando seu filho Naftali, que significa luta. Versículo 9, vendo Lia que havia cessado de dar filhos, tomou sua serva Zilpa e deu-a a Jacó por mulher. Lia, percebendo que não podia mais ter filhos, também recorre à prática de dar sua serva a Jacó, reforçando a competição. Versículo 10, e Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó um filho. O ciclo de competições familiares continua com o nascimento de mais filhos. Versículo 11, então Lia disse: veio a sorte. E chamou seu nome Gade. Lia celebra o nascimento de Gade, que significa sorte. Versículo 12, Zilpa, a serva de Lia, deu a Jacó um segundo filho. Mais uma vez, a rivalidade se intensifica com o nascimento de outro filho. Versículo 13, e Lia disse: como sou feliz! Porque as filhas me chamarão feliz. E chamou seu nome Aser. Lia se alegra com o nascimento de Aser, cujo nome significa feliz. Versículo 14, e foi nos dias da colheita do trigo que Rubem saiu e encontrou mandrágoras no campo, e trouxe-as à sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: dá-me, peço-te, das mandrágoras de teu filho. Rubens, filho de Lia, encontra mandrágoras, que eram consideradas plantas que poderiam aumentar a fertilidade. Raquel, em busca desesperada de filhos, solicita as mandrágoras. Versículo 15, mas Lia respondeu: é pouco que me tenha tomado o teu marido, que também me queres tomar as mandrágoras de meu filho? Lia se sente traída e defende o que é seu, mostrando a rivalidade intensa entre as irmãs. Versículo 16, então, quando Jacó veio do campo à tarde, saiu ao seu encontro Lia e disse: vem a mim, porque te comprei por essas mandrágoras de meu filho. E ele veio a ela naquela noite. Lia usa as mandrágoras como uma barganha para ter Jacó novamente, mostrando a complexidade das relações familiares. Versículo 17, e Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e deu a Jacó o quinto filho. Deus responde ao clamor de Lia, mostrando que ele está atento às súplicas e à dinâmica familiar. Versículo 18, e Lia disse: Deus me deu meu galardão, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou seu nome Issacar. Lia reconhece que seu filho é uma recompensa pela sua ação de dar a serva a Jacó. Versículo 19, e Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. A história de competição continua, com Lia tendo mais filhos. Versículo 20, e Lia disse: Deus me deu uma boa dádiva, agora habitará comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. Lia espera que a generosidade de ter dado tantos filhos a Jacó resulte em mais amor. Versículo 21, depois deu à luz uma filha e chamou seu nome Diná. O nascimento de Diná é notável, pois mostra a importância das filhas na narrativa, apesar de a ênfase estar nos filhos. Versículo 22, e Deus lembrou-se de Raquel e a ouviu e a fez fecunda. Deus finalmente se lembra de Raquel, indicando que ela também receberá a bênção da maternidade. Versículo 23, e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha afronta. Raquel expressa alívio e gratidão ao dar à luz José, que significa ele acrescentará. Versículo 24, e chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Raquel ainda deseja mais filhos, mostrando que sua luta interna não acabou. Versículo 25, e aconteceu que, quando Raquel teve José, disse a Jacó: Deixa-me ir, para que eu vá à minha terra. Raquel, agora que teve um filho, pede para retornar à sua terra, refletindo um desejo de reconexão com suas raízes. Versículo 26, Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, por quem te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te fiz. Jacó pede por sua família e pelo trabalho que fez para Labão, sugerindo que ele deseja liberdade e um novo começo. Versículo 27, Labão respondeu: Se eu tenho achado graça em teus olhos, fica, porque tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão reconhece que a presença de Jacó lhe trouxe bênçãos,
mostrando a dinâmica de interesses entre eles. Versículo 28, e disse: Define-me o teu salário, e eu te darei. Labão quer manter Jacó, mas também quer que ele seja compensado por seu trabalho. Versículo 29, e Jacó lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e o que se tem passado no teu rebanho comigo. Jacó explica seu valor como trabalhador e como ele cuidou do rebanho de Labão. Versículo 30, porque o que tinhas antes de eu vir, pouco era, e tem se multiplicado em grande maneira, e o Senhor te abençoou desde que eu entrei. E agora, quando também hei de trabalhar por minha própria casa? Jacó reconhece que Deus abençoou Labão através de seu trabalho e agora deseja cuidar de sua própria família. Versículo 31, e Labão disse: Que te darei? E Jacó respondeu: Nada me darás, se fizeres por mim esta coisa. Eu passarei hoje por todo o teu rebanho, e tirarei dele todo o gado malhado e todo o gado pintado e todo o gado escuro entre os cordeiros, e o que for assim entre as cabras, e será meu salário. Jacó propõe um acordo, sugerindo que ele ficará com os animais menos desejáveis. Versículo 32, assim, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres a ver o meu salário, todo o que não for malhado, pintado ou escuro entre os cordeiros e todo o que não for assim entre as cabras, será roubado. Jacó quer garantir que seu trabalho será justo e transparente, estabelecendo um sistema que beneficiará a ambos. Versículo 33, e Labão disse: Está bem, e segundo a tua palavra seja feito. Labão concorda com os termos, aparentemente satisfeito com a proposta. Versículo 34, e Labão retirou naquele dia os machos que tinham riscas e pintas, e todas as cabras que eram malhadas e pintadas, e todo o que tinha cor escura entre os cordeiros, e os entregou nas mãos de seus filhos. Labão tenta garantir que Jacó não terá muitos animais ao retirar os mais desejáveis. Versículo 35, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Labão tenta se proteger contra qualquer tentativa de Jacó de aumentar sua riqueza, separando os rebanhos. Versículo 36, e Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira e de plátano, e descascou nelas tiras brancas, descobrindo a parte branca das varas. Jacó utiliza um método que era considerado supersticioso na época, acreditando que isso influenciaria a reprodução dos rebanhos. Versículo 37, e pôs as varas que tinha descascado nas bebedouros, diante do rebanho, na hora em que vinham a beber. Ele posiciona as varas estrategicamente para tentar influenciar o resultado. Versículo 38, e quando vinham a beber, o rebanho se aquecia, e gerava o que era riscado, malhado e pintado. O plano de Jacó parece funcionar, pois os animais começam a gerar os tipos que ele desejava. Versículo 39, assim, Jacó separou os cordeiros, e virou o rosto do rebanho para o que era malhado e todo o gado escuro entre os cordeiros de Labão, e fez rebanhos para si mesmo. Jacó agora tem sucesso em aumentar seu próprio rebanho através de um método que ele acreditava estar sob o controle dele. Versículo 40, e Jacó partiu os rebanhos e pôs as ovelhas de modo que não se misturassem, e fez com que o rebanho de Labão fosse o que era malhado. Jacó continua a manipular a situação para seu próprio benefício. Versículo 41, e aconteceu que, toda vez que os rebanhos mais fortes se aqueciam, Jacó punha as varas diante do rebanho, para que gerassem o que era malhado. Ele repete seu método, acreditando que ele é a chave para o sucesso. Versículo 42, mas quando o rebanho era fraco, não as punha, assim, os fracos eram de Labão, e os fortes eram de Jacó. Jacó está claramente manipulando a situação para garantir que seu rebanho seja o mais forte. Versículo 43, e o homem se tornou excessivamente rico, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelôs e jumentos. Jacó finalmente se torna próspero, resultado de sua astúcia e estratégia, mas também pela bênção de Deus. Esse estudo pode levar a reflexões sobre a importância da fé, a luta por aceitação e o papel de Deus nas nossas vidas. Oração para finalizar o estudo bíblico de Gênesis 30. Senhor Deus, agradecemos por este tempo de estudo e pela tua palavra que nos ensina e nos guia. Obrigado pelas lições que aprendemos sobre a fé, a perseverança e a dinâmica das relações familiares. Que possamos aplicar esses ensinamentos em
nossas vidas diárias e nos lembrar da tua soberania em todas as coisas. Pedimos que continues a nos iluminar e a nos fortalecer em nossa jornada de fé. Em nome de Jesus, amém. Ao finalizar o estudo bíblico de Gênesis 30, podemos refletir sobre os principais temas abordados neste capítulo. A história de Raquel, Lia e suas servas nos ensina sobre rivalidade, ciúmes e a busca por reconhecimento e amor. Vemos como a dinâmica familiar pode ser complexa e desafiadora, mas também como Deus está presente em meio às lutas e anseios humanos. Além disso, a prosperidade de Jacó através de suas estratégias e a bênção de Deus ressaltam a importância de confiar no Senhor e reconhecer sua intervenção em nossas vidas. É um lembrete de que, mesmo em situações difíceis, Deus está trabalhando para nosso bem. Ao encerrarmos, é valioso levarmos essas lições para casa, buscando aplicar a fé e a compreensão nas nossas relações e desafios diários. Que possamos lembrar sempre de buscar a orientação de Deus em nossas decisões e interações. Apoie o nosso canal. Se você tem sido tocado pela nossa mensagem, considere fazer uma doação através do Live Pix. Como funciona? Com o Live Pix, você pode enviar sua doação e deixar uma mensagem especial. Nela, você pode fazer uma sugestão de vídeo ou, se desejar que a sua mensagem apareça no próximo vídeo, é só escrever "Quero que a minha mensagem apareça no próximo vídeo". Sua contribuição faz toda a diferença e nos ajuda a espalhar a palavra. Junte-se a nós. Clique no link na descrição e faça a sua doação. Cada apoio conta. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.